Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. A palavra de hoje para nós é sobre estarmos preparados para nos encontrarmos com o noivo. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus 25. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Então, abra comigo se você puder, se você quiser. Eu vou ler para nós. Mateus 25, versículo 1. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: "O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo." Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: "Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando." Elas responderam: "Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês." E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras, e disseram: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." Mas ele respondeu: "A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora." Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós Te agradecemos, nós Te engrandecemos e nós Te pedimos, Papai, fala com cada um de nós, fala ao meu coração, fala ao coração de cada um que está ouvindo essa mensagem. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos de Ti e nós Te pedimos, fala através da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra dessa manhã, a maior parte de vocês já conhece essa passagem, já sabe do que o noivo se refere a Jesus, já sabe que 5 das virgens eram loucas e 5 eram prudentes, e que as virgens representam a noiva, a igreja de Jesus, que a virgindade representa a purificação da igreja, que a igreja precisa estar pura para encontrar com o Senhor, lavada no sangue do Cordeiro, limpa dos pecados. Tudo isso, provavelmente vocês já ouviram em outras ministrações, essa é uma passagem bem conhecida. Mas eu gostaria de chamar a tua atenção nessa manhã. Você está preparado para se encontrar com Jesus? Você está preparada para se encontrar com Jesus? Nós temos que estar. Nós temos que estar porque de uma forma ou de outra nós vamos nos encontrar com Ele. Se o Senhor voltar hoje, nós vamos nos encontrar com Ele. Mas se o Senhor nos levar hoje por causa de qualquer coisa, e eu não tô falando isso por causa do coronavírus, da pandemia, porque a gente pode morrer, porque pegou corona, não é isso. Mas a gente precisa estar pronto para se encontrar com o noivo. Porque a gente não sabe, a gente pode tropeçar numa pedra, cair, bater a cabeça e ir pra glória, e se encontrar com o Senhor. Então nós precisamos estar prontos, porque nós não sabemos o momento em que o Senhor vai se recolher dessa terra, nós não sabemos também a hora que Jesus vai voltar, então nós temos que andar como se Ele pudesse voltar a qualquer momento, porque a gente precisa estar pronto para recebê-lo. E essa mensagem, vocês sabem, 5 dessas virgens eram loucas, ou nécias, como diz algumas versões, ou insensatas, como diz outras versões. Eu prefiro chamar de doida. Tinha 5 doidas que não tinha óleo, que tinha o candelabro, a candeia, a lâmpada, e não tinha óleo para queimar. E tinham 5 prudentes que fizeram uma reserva ali de azeite, levaram para manter a luz enquanto elas esperavam, e tinha um pouco mais para manter aquilo por bastante tempo, se necessário. E todos sabem também que a representação do azeite pode ser como a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus muitas vezes utiliza o azeite, o óleo, a unção como a presença do Espírito na nossa vida, e nós precisamos buscar por uma intimidade com o Senhor, nós precisamos buscar o Espírito Santo, nós precisamos buscar esse azeite, essa presença de Deus que
que vai trazer essa reserva que nós precisamos para os dias de espera, para os dias difíceis, para os dias de pandemia, de crise, enfim, do que for. Eu sempre gosto de listar um monte de exemplo para que você aí na sua casa possa imaginar aquilo que te aflige, porque cada um tem sua batalha. Nós ouvimos na mensagem da semana passada que o pastor Anderson ministrou, cada um tem seu gigante para derrubar, cada um tem sua dificuldade, tem a sua pedrinha no sapato, cada um tem uma situação com que precisa lutar. E Deus sabe de cada uma delas, mas você tem a reserva para esses dias? Você tem a reserva do Espírito Santo? Quando você tá bem, quando você tá na boa, você busca a Deus mesmo assim para ter uma reserva pro dia mal? E então o primeiro ponto dessa mensagem é: nós temos que ter a reserva do azeite. Nós precisamos buscar enquanto podemos achar. A palavra de Deus diz: buscar enquanto se pode achar. Buscar enquanto Ele está perto. Então nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que buscar ter intimidade com Ele, nós temos que buscar ter essa reserva de azeite, da presença do Espírito Santo. Porque quando nós temos essa reserva, então nós podemos suportar o dia mal, nós podemos suportar aquele dia que você não está afim de ler a Bíblia, aquele dia que você não está afim de orar, ou aquela fase da sua vida que você está meio desanimado, que você está meio decepcionado com as pessoas, aquele dia que talvez... Todos temos frustrações, todos temos dias maus, todos temos problemas, e o dia mal vem para todo mundo. Deus sabe disso. Então nós precisamos ter essa reserva para esses dias. O segundo ponto dessa mensagem, eu gostaria de chamar a tua atenção, porque novamente a palavra de Deus sempre fala de luz, sempre fala de claridade, de candeia, de lâmpada. E a ausência de óleo faz com que a lâmpada se apague, faz com que aquelas 5 que ficaram sem óleo, elas ficaram sem luz, elas ficaram na escuridão. Deus chamou a minha atenção que a escuridão representa não só o mal, a gente sempre associa as trevas com o diabo, com os demônios, com as coisas ruins, mas eu gostaria que você tivesse uma ótica diferente para a escuridão nessa passagem. A escuridão pode se representar a ignorância. A palavra de Deus em Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então a ignorância, ela é a presença das trevas na nossa vida. E o contrário é completamente verdadeiro. Se nós tivermos o azeite, a reserva, nós vamos manter a lâmpada acesa. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós temos a presença do Espírito Santo, nós somos incomodados a ler a palavra, até no dia que você não está muito afim, você acaba lendo um versículo, e aí Deus fala com você, aí no outro dia se repete a dose, e aí... Então o Espírito Santo incomoda, e você vai estudar, você vai ler, você vai ouvir uma mensagem de uma outra pessoa, de um pastor que você gosta, de uma pastora que você gosta. Então, quando nós temos a reserva do azeite, nós mantemos a luz acesa. Salmo 119, versículo 105 diz que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus nos norteia, nos diz a direção. Ela sabe mais que qualquer pastor. A palavra de Deus sabe mais que qualquer irmão que você conheça. Ah, fulano é tão sábio, vou pedir um conselho pro fulano, pro ciclano. A palavra de Deus é poderosa, ela também aconselha, ela também ilumina, ela também direciona. Na verdade, Deus pode usar a vida das pessoas, claro, dos irmãos, dos pastores. Deus pode usar quem Ele quiser. Mas quando você não tiver nenhum recurso disponível, o primeiro recurso é a palavra de Deus. Você tem que ir lá primeiro, você vai abrir a palavra que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza. Porque Deus é assim, Ele fala mesmo, a palavra do Senhor é viva. E a presença do Espírito Santo junto com a luz, juntos, é Deus falando. Só a palavra sem o Espírito Santo talvez sejam... vazias, mas ela com a presença do Espírito, vem a conversa de Deus com você, vem
O rema, a palavra do Senhor, fala conosco quando nós temos o Espírito Santo, ela se torna viva para nós. Terceiro ponto dessa mensagem, o conhecimento que nós temos da palavra do Senhor é intransferível. A unção que você tem, que você recebeu do Espírito Santo, ela tem preço, porque você buscou um preço de busca, de oração, de estar na presença do Senhor, de adoração. Então, a unção que o Senhor te entrega, a unção que o Senhor libera sobre a tua vida, ela não vem de graça. Às vezes a gente vê ministrações de pastores que transferem determinada unção para outro em determinado assunto, mas ele não consegue transferir toda a unção que Deus depositou na vida dele e entregar assim. Até porque não é um depósito físico. Depósito espiritual não é um depósito físico que você toma de um e entrega para o outro. Não é assim que funciona. A unção de Deus, ela tem um preço de busca, um preço de intimidade com Deus, de caminhada constante com o Senhor. É tempo com Deus. Às vezes as pessoas falam assim, o fulano tem uma unção, mas você não sabe a trajetória da vida dele. Quantas manhãs, quantas madrugadas passou no monte buscando, orando, lendo a palavra. E às vezes você fala assim, nossa, mas fulano nem tá tão quente assim, não tá buscando tanto. Mas e se já buscou? Ele tem reserva. No dia mau ele tem reserva. Eu falo porque muitas vezes na minha vida eu passei por isso, assim, de ter altos, de buscar Deus, de ir pro monte toda semana, de buscar, de vigília, de orar, de adorar, de ter experiências, de ter resposta de Deus em muitas coisas, em momentos mais mornos, que já não estava tão afim de buscar. Sou humana, a gente tem altos e baixos, né, nas emoções, na busca também com Deus, mas aquele momento mais morno, eu tinha reserva, porque eu tinha buscado quando eu estava lá no auge, para passar por aquilo. E o incrível é que Deus fez milagres naqueles momentos de busca incessante na minha vida, mas Deus também fez milagres em momentos que eu falava assim, nossa, eu tô terrível, Deus fez milagre. Porque Deus não faz de acordo com o nosso merecimento, nós não merecemos. Ele faz porque ele é bom, porque ele é pai, porque ele é maravilhoso, nós não merecemos. Deus não dá porque a gente merece, Deus deu o seu filho porque ele nos amou. E o pai não dá comida pro filho só o dia que ele tá bonzinho, o dia que ele tá mal criado ele não come. Não, Deus dá o alimento todos os dias, a bênção de Deus todos os dias nos acompanha. Nós temos que crer que Deus faz porque ele é pai, porque ele é bom. E ele faz mesmo quando a gente não tá legal, porque ele é pai, ele faz a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Amém? O conhecimento não se transfere. Você só pode obedecer à vontade do Senhor se você souber a vontade dele. Como você vai saber a vontade do Senhor se você não ler, se você não ouvir a palavra do Senhor? Então, da mesma forma que a unção não se transfere, o conhecimento também não. Aquilo que você leu na palavra de Deus, aquilo que você ouviu da palavra de Deus, que trouxe fé, que trouxe para você a vontade de Deus, que trouxe assim, que te falou que, Deus se agrada disso, Deus não se agrada daquilo, você só vai saber buscando, você só vai saber lendo a palavra, conhecendo a palavra, ouvindo pregações, a palavra de Deus. Se você conhece essas passagens que a gente ministra, se você já conhece, glória a Deus, significa que você já tem um certo conhecimento. É claro que o seu conhecimento pode ser raso, o seu conhecimento pode ser mais profundo, pode ser super profundo, e nós não estamos aqui medindo conhecimentos, falando que você tem que entender tudo da Bíblia para conhecer a vontade de Deus, não é isso, mas você precisa ler, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa conhecer o Deus que você serve. Porque nós nos tornamos semelhantes àquele a quem adoramos, diz a palavra. Se nós adoramos ao Senhor, nós nos tornamos semelhantes a Ele. E a gente só pode conhecer o Senhor se a gente ler a palavra, se a gente entender o coração de Deus. A gente só vai entender o coração de Deus quando nós lemos as passagens da palavra do Senhor. Sempre que Jesus operava um milagre, ele vinha acompanhado de
profunda compaixão. Jesus se compadecia pelas pessoas. E a gente só conhece, assim, as características de Jesus, as características de Deus, do Deus que nós servimos, de amor, de misericórdia, de bondade, se nós lermos a palavra. E esse conhecimento é intransferível. Você não tem como pegar lá da cabecinha do seu irmão e colocar na sua. Você precisa ler, você precisa buscar sua vida com Deus. Amém? Da mesma forma que a salvação é individual, a busca também é individual. Se você tem reserva, você sobrevive a essas crises. Se você tem reserva, você sobrevive, você supera as dificuldades, você derruba os gigantes se você tiver reserva. Se você tiver reserva, você mantém a sua luz acesa, a luz para enxergar o que você precisa, para ter o discernimento que você precisa na sua vida, a luz que ilumina o teu caminho, que te mostra por onde ir. Se você tem reserva, você tem luz acesa. E o engraçado é que essa passagem mostra que as 10 virgens todas dormiram. Talvez seja até uma característica do ser humano de não ser tão persistente. E é uma coisa que o Senhor nos chama a atenção também. Jesus, quando ele estava orando no Getsemane, ele estava com seus discípulos. Ele chamou os discípulos para orar. Ele estava prestes a ser levado para a cruz. Ele chamou lá os seus 2 discípulos e pediu para que eles orassem com ele. E eles dormiram. E aí Jesus falou assim: vocês não podem vigiar comigo 2 horas, vocês não podem ficar acordados nem um pouco para buscar comigo. Jesus estava em aflição, ele estava precisando do apoio, da oração dos seus irmãos. Não para que a vontade de Deus ia ser feita de qualquer forma, mas Jesus, ele pediu a oração deles. E eles não puderam ficar acordados para orar, eles caíram no sono. E essas virgens também, elas caíram no sono, elas dormiram. E talvez o sono venha, talvez a gente não consiga controlar. Talvez a gente caia em momentos de sono, mas o fato é que Jesus, quando vier, ele vai nos despertar, ele vai nos acordar. E só vai se encontrar com ele quem tiver reserva, a reserva do azeite. Quem tiver a presença, a chama acesa, a presença de Deus. Então nós precisamos estar prontos, para a volta do Senhor. Nós precisamos estar prontos para encontrarmos com o Senhor a qualquer momento. Amém? Nós precisamos estar prontos, nós temos que lutar contra esse sono, contra essa apatia, contra essa sonolência espiritual. Nós temos que lutar contra isso, nós temos que ser firmes. Às vezes é difícil, às vezes talvez a gente não consiga. Aqui todas dormiram. A palavra de Deus diz que todas dormiram. Todas se dispersaram e acabaram caindo no sono. Mas e aí? Quem tinha azeite conseguiu passar pelo sono. Conseguiu se encontrar com Jesus, mesmo passando pelo sono. Então, o importante é que a gente tenha reserva, que a gente não deixe a nossa fé morrer. Porque quando nós estivermos passando pelo dia mal e não conseguirmos buscar, se nós tivermos reserva, o fogo vai continuar, a chama vai continuar acesa. E você vai conseguir se recuperar para buscar mais azeite, manter essa luz acesa. E ela não vai se apagar. Se a nossa fé estiver fortalecida, se a nossa reserva estiver lá no nível que precisa para a gente passar pelas situações difíceis, a gente vai passar, a gente vai conseguir. E a gente vai estar preparado, a gente vai levar Deus a sério, a gente vai levar a volta de Jesus a sério. Esses dias eu estava falando com Deus, falando: nossa, Senhor, é engraçado que tem dias que a gente parece que não busca, não tá muito afim de orar, de buscar, de ler a palavra. Mas ainda assim, eu não me sinto distante do Senhor quando isso acontece. Porque eu sei que Ele é meu Pai, eu sei que Ele tá ali, eu sei que às vezes eu sou falha, não consigo buscar da forma que eu gostaria, ou ler a palavra da forma como eu deveria. Mas Deus tá lá o tempo inteiro e eu não sinto que eu tô longe dEle, nem que Ele tá longe de mim. É meu Pai, sabe assim, aquela coisa, aquela intimidade de pai e filho?
É a mesma coisa nesse período de quarentena. Às vezes você tá longe do seu filho, da sua filha, às vezes você tá longe dos seus amigos, dos seus familiares, mas você dá aquela ligadinha, você fala, e aí, tá tudo bem? Você fica dias sem falar, mas quando você fala, tá normal, porque o relacionamento é isso. Você tá firme com o seu, continua com a mesma intimidade, continua com o mesmo carinho. Não mudou nada porque você ficou 2, 3 dias sem falar. Então, eu tô falando isso de mim, né? Cada um tem o seu relacionamento com Deus, a sua forma de falar com o Senhor. Mas a minha forma é essa, assim, às vezes eu não... Tem dia outro que eu também não tô legal, que eu não tô afim de falar com Deus, nem com ninguém, às vezes. E outros dias que eu tô super bem, que eu tô animada, que eu tô buscando a Deus, que eu tô adorando, e tô lá lavando a louça, ouvindo louvor. E tem dia que a gente tá mais, né, animado. E Deus me ama desse jeito. Deus me ama desse jeitinho. Deus, eu não me sinto distante em nenhum momento. Deus está perto de nós. Deus é nosso Pai. Nós temos que acreditar. Nós temos que... Quando eu preciso fazer alguma coisa ou tomar uma decisão mais difícil ou mais delicada, Deus está ali também. E eu levo muito a sério isso. Quando eu tô sozinha, eu sei que eu não estou sozinha, os olhos de Deus estão em todos os lugares. O salmista disse assim: se eu puser a minha casa no mais alto, ou a minha cama no mais profundo abismo, os teus olhos vão estar sobre mim. Os olhos do Senhor estão sobre nós em todos os lugares. A gente pode estar cercado de gente, a gente pode estar sozinho no nosso quarto, a gente pode estar no trabalho, a gente pode estar no trânsito, a gente pode estar em qualquer lugar. Os olhos do Senhor estão sobre nós, para ver as coisas boas que fazemos para os outros, as escondidas, e para ver também as coisas maus, os pequenos pecados que só você conhece, Deus está vendo. Então, é importante que a gente leve a vida sabendo que Deus está presente, está olhando para nós, mas não assim com medo, com aquele terror, ai, Deus está vendo, então eu não posso fazer. Se você sabe que Deus está ali, que Ele vai ficar chateado, você não vai querer fazer, porque você vai pensar, eu não quero chatear o meu Deus, eu não quero magoar o meu Deus. Então a gente precisa saber que Deus está olhando pra gente o tempo inteiro e Ele é muito mais misericordioso, muito mais bondoso do que nós. Porque nós, talvez, na posição de Deus, ficaríamos apontando as pessoas. Ixi, o fulano escorregou ali, o ciclano caiu ali, o outro, ixi, olha o que ele fez, olha o que ele falou. Enfim, talvez se a gente sentasse no lugar de Deus lá de cima e ficasse olhando as pessoas, a gente ia ficar acusando, apontando. Mas Deus não é como homem. Deus é amor, é misericórdia, Deus é longânimo. Deus não fica lá caçando o seu pecado. Mas quando você adora, Ele recebe como um incenso suave. Que cheirinho bom! É o meu filho me adorando, a minha filha me adorando. Então, nós precisamos levar a nossa vida com Deus a sério, entender que a qualquer momento Jesus pode voltar, ou nós podemos ser levados para nos encontrarmos com Ele. De uma forma ou de outra, nós vamos nos encontrar com o noivo e nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Amém? Concluindo, nós não sabemos quando Jesus vai voltar para a igreja. O que nós sabemos é que se nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, se nós fomos batizados, nós reconhecemos que Ele é nosso Deus, nosso Senhor, se nós temos esse Senhor no nosso coração, se a gente já fez essa confissão, então nós temos a certeza de que nos encontraremos com Ele para celebrar o casamento, né? Haverá um dia, eu tenho plena certeza no meu coração que haverá um dia em que a igreja vai se encontrar com o Senhor. Vai ter o casamento esperado da igreja com Jesus. E Jesus merece uma noiva linda, uma noiva adornada, uma noiva pura. Nós fazemos parte da igreja, então nós temos que nos preocupar em estar com o coração limpo. Nós temos que nos preocupar em agradar o Senhor, em estar preparado para o grande dia em que nos encontraremos com Ele.
E aqui eu penso não só, eu penso sim na nossa vida, na nossa salvação individual, na nossa busca individual, e eu também tô me referindo ao encontro da igreja toda com Jesus. Só que a igreja toda é formada por pessoas. Nós somos a igreja, cada um de nós. Nós temos que nos preocupar se o outro cair, se o outro tá fora da presença. Então, ajude a tua igreja em oração, ajude os pastores em oração, ajude os seus irmãos em oração. Quando você for orar por você, ore também pelos irmãos. Lembre-se dos irmãos nesse momento, um fortalecendo o outro, porque nós somos a igreja, nós somos a noiva de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha uma semana assim muito abençoada, tocada pelo Senhor. Eu espero de verdade que você seja alcançado pela graça, pela misericórdia do Senhor. Deus abençoe sua vida. Até semana que vem.